A doutora Maria Montessori dizia que se um adulto perdesse por alguma razão a habilidade que ele ganhou ao longo da vida, se ele tivesse que simplesmente readquirir as funções que ele aprendeu, que ele desenvolveu do 0 aos 3 anos, que é o caminhar, o falar, são grandes conquistas que um bebê tem, um adulto levaria 60 anos para adquirir isso e com muita aula, né? E quando a gente olha para o bebê, alguém dá aula para o bebê? Não, ninguém dá aula para um bebê. O bebê, ele segue o que a Maria Montessori chama de leis naturais do desenvolvimento. Essas leis geram no bebê um impulso natural chamado HARM. É um impulso assim, que a criança não consegue evitar de efetivamente seguir. É um impulso que está dentro dela para ela aprender a erguer a cabecinha, erguer o pescoço, né, levantar, para ela aprender a girar, rolar, para ela aprender a engatinhar, ela aprender a caminhar em algum momento. Então, tudo isso ela faz espontaneamente, naturalmente. Ninguém dá aula para um bebê disso. Ele faz, ele conquista, são conquistas próprias dele. E ele faz tudo isso do 0 a 3 anos. É muito incrível esse desenvolvimento e toda essa habilidade que ele conquista, né? Um bebê, quando ele nasce, não consegue nem coordenar, ele nem sabe que a mão que passa ali na frente do rostinho dele é dele. E logo ele já está dando ordens para essa mão para realizar tarefas que os olhinhos dele estão vendo e ele quer realizar aquela tarefa e aí ele consegue. Então ele ganha essa habilidade e é sozinho, não sou eu que vou ensinar, não é você que vai ensinar o bebê a fazer isso. Tudo isso é espontâneo. Aí você me pergunta, tá bom, então qual que é a minha função na vida de um bebê? A minha função na vida de um bebê, em primeiro lugar, a gente sabe, né, que o bebê humano, ele depende de nós adultos ainda, ele nasce dependendo da gente, então a gente precisa garantir que as necessidades fisiológicas dele estejam sendo atendidas. Então, se ele está com fome, eu vou alimentá-lo. Se ele tiver uma dor de barriga ou se precisar trocar, eu vou trocar, vou deixar ele limpo, higienizado. Ele está, sei lá, com alguma outra dor, eu tenho que estar alerta para isso, né? Então, se ele dormiu o que ele precisava, se ele se alimentou, então tudo isso são as necessidades fisiológicas que eu preciso garantir em primeiro lugar. Justamente por quê? Porque se ele tiver com algumas dessas necessidades não atendidas, ele se distrai desses impulsos que a natureza está mandando para ele, né? Porque ele está com dor de barriga, mas o impulso da natureza está falando para ele, rola, ou faz algum trabalho de tentar engatinhar. Ele não consegue fazer nada, ele vai chorar, né? Então eu preciso atender essas necessidades em primeiro lugar. Depois disso, eu vou garantir para ele que ele tem um espaço físico adequado. O que é um espaço físico adequado? É um espaço amplo, é um espaço que ele tenha espaço mesmo, né? Então, que ele consiga efetivamente rolar nesse lugar, que ele tenha espaço para engatinhar, que ele tenha espaço para caminhar quando ele estiver precisando quando ele estiver nessa fase de desenvolvimento. E eu preciso também permitir que ele fique nesse espaço. Então, assim, um bebê é muito fofo, a gente quer ficar com ele no colo todo o tempo, mas se a gente ficar com ele todo o tempo, ele não vai ter como seguir as leis naturais do desenvolvimento. O hormônio está lá, o impulso está mandando ele, por exemplo, andar e eu estou segurando ele no meu colo. Já viram cenas assim do tipo, o bebê está na fase de que ele está aprendendo a caminhar e a mãe está segurando ele no colo. Ele se joga para trás, porque o impulso está mandando ele engatinhar, está mandando ele andar, está mandando ele ir para o chão e a gente quer que ele fique no nosso colo. Não, deixa ele no chão, o bebê precisa disso. Ele só vai conseguir seguir essas leis naturais do desenvolvimento se eu permitir que ele faça isso. Se eu ficar prendendo ele no bebê conforto, num carrinho, se eu ficar segurando ele no meu colo, eu não estou permitindo que isso aconteça naturalmente. E aí é que entra o outro ponto importante, que é eu estar observando se tudo isso que eu estou propondo para ele, se ele está com as necessidades fisiológicas atendidas, se o espaço e os materiais, os brinquedos que estão em volta dele estão sendo adequados. Se estão bem, está tudo bem, está funcionando do jeito que eu esperava, se não está, se eu preciso modificar, e provavelmente eu vou precisar modificar com uma frequência grande, né? Porque eu não vou colocar muitos estímulos para ele, vou colocar ali uns 5 ou 6 no espaço físico ali, que ele vai ficar a maior parte do tempo para estimular, para que ele aprenda sozinho a trabalhar com aquelas atividades, com aquele material.
Mas eu posso ir trocando ao longo do tempo esses materiais para que ele tenha novos estímulos e consiga se desenvolver em outras áreas também e ganhar novas habilidades. Então, essa é a minha função com os bebês.